Você sabe como as empresas apuram a sua situação patrimonial? Ou seja, quando querem saber se a empresa vai bem ou mal, assiste esse vídeo para aprender mais. Olá, sejam todos bem-vindos ao Moz Accounting. O canal este foi criado para ajudar a todos os estudantes de contabilidade e a todos os interessados a sanar as suas dúvidas e a aprofundarem mais o estudo da contabilidade. Hoje vamos falar do balanço, mas antes disso, gostaria de pedir para que subscreva, ative o sino de notificações e deixe o seu like. E, sobretudo, que vá assistir às aulas anteriores para que possa perceber mais o que vamos tratar no dia de hoje. Pois bem, o balanço é uma demonstração financeira. É a expressão da relação existente entre o ativo, o passivo e a situação líquida. O balanço é elaborado com o objetivo de apurar a situação patrimonial de uma determinada empresa num dado período de tempo. É através do balanço que nós podemos saber se a empresa vai bem ou mal. Pois bem, agora vamos avançar com as classificações do balanço. O balanço pode ser classificado primeiro quanto ao momento de elaboração, em balanço inicial, aquele que é elaborado logo no início da atividade econômica. Pode ser um balanço final, aquele que é feito depois ou no final de um ciclo ou período econômico. Neste caso, por exemplo, depois de um ano, nós podemos elaborar, no final de um ano, podemos elaborar o balanço final. Temos também o balanço de liquidação. O balanço de liquidação é um balanço elaborado no âmbito da extinção da própria empresa. E a extinção ela pode acontecer por diversas razões, entre as quais a falência, a transformação ou até mesmo a fusão. E por fim, temos o balanço de cessão, que é o balanço elaborado no âmbito da partilha dos bens patrimoniais. O balanço pode ser classificado também quanto à estrutura, em balanço sintético e balanço analítico. Um balanço sintético é aquele que nos dá o resumo. Neste caso, não é dada de forma detalhada aquilo que são as informações. No caso, no exemplo específico, podemos ter, não há necessidade de irmos mais a fundo descrevendo as contas até o último grau. Enquanto que o balanço analítico, ele traz informações muito detalhadas. Significa, podemos trazer as informações e detalharmos até as últimas subcontas. O balanço também pode ser classificado quanto à forma de apresentação. Quanto à forma de apresentação, pode ser um balanço vertical ou um balanço horizontal. Um balanço vertical é aquele em que está estruturado da seguinte forma. Primeiro, por cima, encontramos o ativo, logo em seguida, o capital próprio e, por fim, o passivo. Então, representa uma estrutura vertical. Enquanto que o balanço horizontal é aquele em que encontramos à direita o ativo, à esquerda o capital próprio e passivos. Pois bem, para podermos fazer a análise da situação patrimonial, primeiro temos que recorrer àquilo que é a equação fundamental do balanço. Ela que diz que ativo é igual a capital próprio mais passivo. Pois bem, através dessa equação, nós podemos analisar em que situação a empresa se encontra. Quando o ativo é maior que o passivo, a situação líquida da empresa é uma situação líquida positiva. Significa que a empresa está bem. Quando a empresa tem um valor de ativos menor em relação aos passivos, significa que a situação líquida da empresa é uma situação líquida negativa. E quando isso acontece, significa que a empresa não está bem financeiramente. E por fim, temos uma situação líquida nula, quando o valor dos ativos é igual ao valor dos passivos. Nessa situação, digamos que não podemos dizer exatamente se está bem ou mal. É uma situação neutra, nula. Mas seria bom, de fato, que tivesse uma situação líquida positiva. Pois bem, há alguns elementos que nós temos que tomar em conta quando estivermos a elaborar o balanço. Primeiro, sabermos diferenciar o ativo corrente e o não corrente.
sabermos diferenciar também o passivo corrente e o não corrente. Pois bem, um ativo não corrente é aquele em que a sua permanência na nossa entidade é de longo prazo. É aquele em que nós não esperamos consumir num espaço de tempo muito curto. A título de exemplo, se nós temos ativos tangíveis, nós esperamos ficar com esse ativo mais de 1 ano, 2 anos, 3 anos e por aí em diante. Podemos ter diversos investimentos também que nós podemos esperar realizar num período longo de tempo. Então, esses ativos nós chamamos de ativos não correntes. Logo a seguir, temos ativos correntes. São aqueles que nós esperamos realizar ou consumir num período de 1 ano. Então, podemos, por exemplo, mercadorias, nós esperamos vender certamente dentro do período de exercício econômico, dentro de 1 ano. Então, isso aí é um ativo corrente. Podemos ter o nosso material de escritório, por exemplo, esperamos consumir dentro de 1 ano. Então, assumimos isso como ativo corrente. Por sua vez, também temos o passivo não corrente. O passivo não corrente são aquelas dívidas, é aquele passivo que nós esperamos liquidar num espaço de tempo longo. Nós podemos realizar um investimento a longo prazo, ou seja, um empréstimo, podemos pedir um empréstimo a longo prazo e, portanto, esperamos pagar depois de 1 ano, 2 anos, 3 anos. Então, a esse passivo nós designamos por passivo não corrente. Temos também o passivo corrente, que é aquele em que nós esperamos pagar ou realizar ou liquidar num período de tempo muito curto, neste caso num período de 1 ano. Pois bem, agora vamos resolver um exercício prático para que possamos perceber mais o que nós tivemos aqui a falar. Trazemos aqui a proposta de resolução do exercício, em que primeiro nos é dada uma lista de elementos patrimoniais e, portanto, nos vários exercícios talvez não venha lá a descrição das contas a qual esses elementos patrimoniais são agrupados. Entretanto, para esse exercício específico, nós já procedemos à sua resolução, ou seja, caso queira perceber como é que foi feita a classificação das contas, vá assistir à aula anterior que poderá perceber mais. Indo para o nosso exercício, nós vamos fazer a apresentação de um balanço sob forma horizontal e usando uma estrutura sintética. Pois bem, o primeiro aspecto que devemos tomar em conta ao elaborarmos um balanço é os ativos, eles são dispostos sobre ordem decrescente de liquidez. O que seria a liquidez? Liquidez é a capacidade que os bens ou elementos patrimoniais têm de transformar-se em dinheiro, como se diz na gíria popular, em dinheiro vivo. Neste caso, vamos colocar os ativos menos líquidos para os mais líquidos. Neste caso, por exemplo, o ativo tangível é menos líquido em relação a, por exemplo, a conta bancos, porque a conta bancos é como se fosse o próprio dinheiro. Então, temos a seguir os passivos. Os passivos são dispostos sobre ordem decrescente de exigibilidade. O que seria a exigibilidade? Seria a capacidade, ou seja, o período de pagamento das tais ou liquidação das tais dívidas. Neste caso, podemos contrair um empréstimo de longo prazo, significa que esperamos pagar depois de 1, 2 ou 3 anos, significa que esse passivo é menos exigível. Então, neste caso, se queremos dispor na coluna de passivos, colocamos os menos exigíveis para os mais exigíveis. Então, temos aqui o nosso exercício, conforme podemos ver, temos aí, vamos colocar primeiro ativos não correntes. Na rúbrica de ativos não correntes, nós podemos ter logo a seguir ativos tangíveis. Então, vamos ao nosso exercício. Havemos de ver, temos aí um edifício comercial como ativo tangível. Para além disso, temos aí um veículo também como ativo tangível. Então, vamos somar os dois valores e esse será o valor colocado na rúbrica de ativos tangíveis, que
que totaliza 1.400.000. Pois bem, logo a seguir, já não temos aí nenhum outro ativo não corrente. Podíamos ter, por exemplo, situação de investimentos e por aí em diante. Então, vamos dar seguimento. Ativos correntes. Então, como ativos correntes, temos aí a conta clientes. Então, no nosso exercício podemos ver aí um aceite no valor de 10.000 meticais. Então, vamos colocar aí na conta de clientes. A seguir temos outros devedores e, portanto, vamos ver conforme o nosso exercício, que é o adiantamento aos trabalhadores no valor de 35.000 meticais. Então, vamos colocar aí o valor. A seguir temos mercadorias. Então, vamos ver no nosso exercício que temos mercadorias logo na segunda linha, que são 3.000 caixas de sabão Shigema, e temos também 2 toneladas de açúcar castanho. Então, temos que somar os dois valores e colocarmos na rúbrica de mercadorias. Logo a seguir temos bancos. Então, vamos colocar o que nós temos aí, que é um talão de depósito no BIM, não é? Então, temos aí 200.000 meticais. Dando segmento, temos por fim caixa, que é o elemento mais líquido, significa é o próprio dinheiro, que será o somatório entre as notas e moedas, o valor das notas e moedas, e também será cheques de terceiros em carteira, porque os cheques de terceiros eles ficam no caixa. Então vamos somar esses dois valores, vamos ter o nosso valor de caixa, que será no valor de 40.700. Então vamos passar agora para os passivos, começando primeiro pelos passivos não correntes, porque são os menos exigíveis. Então, na rúbrica dos passivos não correntes temos aí empréstimo para investimentos. Então, gostaria de salientar também que os empréstimos podem ser de curto prazo, de médio ou longo prazo. Então, quando os empréstimos são de médio e longo prazo, significa que eles são menos exigíveis, significa que esperamos pagar depois de 1, 2 ou 3 anos. Então, colocamos aí na rúbrica de ativos não correntes. Caso contrário, vão para os passivos correntes. Então, o valor dos empréstimos é de 500.000 meticais. Vamos colocar aí na nossa rúbrica. Passamos para os passivos correntes. Então, nos passivos correntes, temos logo a priori fornecedores. Então, o valor é de 200.000. Então, conforme podemos ver no nosso exercício, isso aí é a dívida à Matrom Limitada pela compra de mercadorias. Então, vamos pegar esse valor e vamos colocar na rúbrica de fornecedores. A seguir, temos 44, que é Estado, que é o IVA a pagar. Então, vamos colocar aí o seu devido valor, que são 30.000 meticais. Então, dando continuidade, teremos aí também outros credores que fazer parte dos passivos correntes. Então, como outros credores aí, tínhamos a dívida a Entreposto Limitada pela compra do automóvel e o valor era de 250.000 meticais. Então, aí já temos os nossos passivos correntes. Feito isso, nós já temos os ativos correntes, temos os ativos e temos os passivos. Temos que encontrar os seus totais. Então, somando todos os valores dos ativos na parte dos ativos, na coluna dos ativos, nós vamos ter aí 2.015.700. Então, temos o nosso valor de ativos. Somando agora o valor dos passivos, nós vamos ter aí 980.000 meticais. Portanto, vamos a seguir encontrar o valor do capital próprio neste caso. Então, temos que recorrer à equação do balanço, que diz que ativo é igual a passivo mais capital próprio. Assim sendo, nós vamos ter que o capital próprio será a diferença entre o ativo e o passivo. Então, nós vamos pegar aí 2.015.700 e vamos subtrair 980.000 meticais. Vamos ter o nosso valor de capital,
que é de 1.035.700. Então, feito isso, nós já temos que calcular o total dos passivos e capital próprio, que seria o somatório do total dos passivos e o total do capital próprio. Então, vamos ter aí um valor de 2.015.700. Então, o aspecto mais importante que temos que tomar em conta no balanço é que o total dos ativos deve ser igual ao total dos passivos e o capital próprio. Então, muito obrigado pela sua atenção. Esperamos que o vídeo tenha sido útil, esperamos que tenha compreendido e desde já pedir novamente que subscreva, coloque o seu like, ative o sino de notificações e vai também assistir os vídeos anteriores para que possa perceber mais em relação à contabilidade.